E começou. Beleza. Amigos e amigas, então oficialmente, novamente, bom dia a todos. Que bom que vocês estão aqui para esse momento de troca, de compartilhamento de informação. Agora são 5 para as 11. A minha ideia é falar uns 40 minutos e depois a gente abrir um espacinho para perguntas. Sendo assim, gente, eu vou ter que ser bem dinâmico para também não atrasar. Eu sei que muitos de vocês têm compromissos aí, meio-dia, às vezes tem que ir almoçar na casa de alguém, não sei como que tá. Então eu vou tentar ser bem dinâmico, tá? Eu sei que boa parte das pessoas já tiveram contato comigo através das aulas, através de cursos, através de trocas pelo WhatsApp. Talvez em alguns momentos eu vou ter que repetir alguns conceitos, algumas ideias que eu sempre tenho dividido nesses encontros, mas só para criar uma ideia única. Então, me deem essa liberdade, tá bom? O propósito do tema nosso é gerar uma reflexão sobre esse processo de treinamento, que isso aqui eu acho que é fundamental. São coisas que eu tenho pensado já ao longo aí do meu processo de palhaço como hospital, né? Palhaço trabalhando no hospital, e também como formador aí, mais de 10 anos dando aula, estudando, recebendo aula. Então, essas reflexões, elas vão ser bem abertas, tá bom? Mas, acima de tudo, para gerar pontos de questionamento para que você reflexione sobre o seu trabalho. A ideia desse momento é isso, é pegar tudo isso e colocar diante de nós como um espelho, e aí, a partir disso, gerar reflexões para o nosso próprio trabalho. Então, assim, como criar uma lógica de um treinamento eficaz para o seu grupo? Aqui, gente, a gente vai pensar a partir dessa ideia de eficaz, então, algo que eu penso que vai ser prático. E aí, acima de tudo, a gente está pensando a perspectiva do trabalho, treinamento para palhaço de hospitais. E outra coisa, a perspectiva artística disso. E como a maioria dos grupos aqui representados, diria 95% são formados por 90% são formados por grupos voluntários, eu estou partindo muito dessa perspectiva. Um trabalho que vai ser destinado a pessoas voluntárias ou a pessoas que nunca tiveram um contato artístico, tá? Antes de entrar especificamente no treinamento, eu quero jogar várias reflexões para vocês, para a gente justamente pensar. Por vezes, eu sei que são coisas que não são tão populares. Eu entendo o meu lugar de fala no mundo dos palhaços, responsável por falar coisas que às vezes os outros não falam, e coisas que gerem críticas. Mas é a minha posição como formador. É fundamental que isso aconteça, né? Eu, como formador, tenho uma responsabilidade diante das pessoas, de dizer, olha, isso aqui talvez seja mais interessante, isso aqui você precisa repensar. Isso, às vezes, não é tão popular, mas faz parte do meu processo enquanto pessoa, faz parte do meu processo enquanto formador, do meu próprio caráter, né? Eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas a crescer, e quando a gente é omisso, isso pode gerar coisas muito ruins. Então, eu vou fazer uma série de reflexões a partir disso, tá bom? Pode passar, Massa, por favor. Bom, gente, algumas questões iniciais fundamentais para a gente pensar a arte do palhaço, tá? Eu elenquei algumas, depois eu vou falar especificamente cada uma, mas o miolo de tudo é essa relação de causa e efeito, meio e fim. E eu explico. Na palhaçaria, principalmente de hospital, nós temos uma inversão do conceito artístico. As pessoas, eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, mas as pessoas acessam a ideia do palhaço do hospital buscando o fim dela e não o meio. O que é que isso significa? Que as pessoas vão querer ser palhaço de hospital por conta do efeito que o palhaço de hospital tem. Por que você quer ser palhaço de hospital? Eu quero levar amor, eu quero levar carinho, eu quero levar esperança, e aquelas vários adjetivos que a gente escuta. É o fim, as pessoas buscam o palhaço de hospital em sua maioria, ok? Buscando o fim desse trabalho e não o meio, que o meio é o próprio trabalho artístico do palhaço. Então, nessa inversão de propósito ou de valores, que não necessariamente vai produzir uma ideia ruim, mas a gente gera vários questionamentos que são importantes. E eu elenquei 4 e eu explico, né, paulatinamente cada um, né? Verdade, abstração, múltiplos objetivos e popularização. São pontos, são questões iniciais que eu quero lançar para que vocês reflexionem, para que vocês pensem e, quem sabe, contribuir para potencializar os projetos. Eu acho que isso aqui é fundamental, tá bom? Então, basicamente, esses 4 pontos, eles estão muito alicerçados nessa ideia que as pessoas buscam o palhaço muito mais pelo fim e não pelo próprio processo ou pelo meio, que é o meio artístico. Tá legal? Pode passar, Massa. Bom, uma das principais pontos é a questão da verdade. Nós, enquanto grupos de palhaços, enquanto, às vezes, formadores de palhaços, o que a gente precisa dividir com as pessoas é a verdade sobre o trabalho.
E aqui vem um problema que também até a Eliana comentou um pouco, e que todos sabem, que é essa romantização da nossa arte. Né? Dessa ideia de que o palhaço é uma coisa fabulosa, fantástica, muda o mundo. Sim, o palhaço pode ser isso, mas não é tão romanceado assim. E aí eu vou elencar algumas reflexões bem breves, só para vocês pensarem nisso. Enquanto grupos, enquanto pessoas que trabalham com isso, a gente sempre precisa resgatar esse conceito da verdade do que é ser palhaço. E por quê? Porque só a verdade é a possibilidade de uma busca correta. Se você está doente, imagina que você está, sei lá, com uma pneumonia. Você chega no médico e o médico diz assim, doutor, eu tô com uma. Doutor, o que eu tenho? Ele fala, não, você tem uma gripezinha só. A pessoa que está com a pneumonia, ela não vai saber do real problema ou da real noção do que ela precisa fazer para se curar. Assim é com o palhaço também. Então, nós precisamos construir esse conceito do que é a verdade. O palhaço é uma arte. Então, para mim acessar isso, para mim conseguir ser palhaço, é um trabalho artístico, tá bom? É um trabalho artístico de busca, de suor, de treinamento. Ou seja, ninguém vai nascer pronto. Se a gente começa com essa base verdadeira, a gente já cria consciência da pessoa do que ela precisa buscar. Se o trabalho é baseado assim, não, por que eu quero ser palhaço do hospital? Porque palhaço do hospital é uma coisa muito bonita, eu quero trabalhar com voluntariado e isso é legal. A pessoa ela não tem a real noção do que ela precisa buscar. Então, a verdade ela é central nesse processo, tá bom? Eu estou correlacionando porque isso é muito claro, né? Se você está doente e o médico não diz qual é o teu problema e o que você precisa fazer, você vai achar sempre que está no caminho certo. E aí você não vai buscar a solução final. Para o palhaço é a mesma coisa. Então, são coisas interessantes da gente reflexionar. Outra coisa, se não estudamos, ficamos repetindo, ficamos criando ilusão. Eu acho que esse talvez seja o principal ponto. E quando eu digo estudar, gente, é um processo. A gente nunca vai estar pronto, a gente vai ter sempre que buscar. Para muitos que já tiveram contato comigo, uma das primeiras perguntas que eu faço é assim, por que o nariz do palhaço é vermelho? E, cara, 99% das pessoas me dão respostas de 200, 300 anos atrás. Mas a máscara do palhaço, ela tem quase 3.000 anos. Então, por que as pessoas repetem certas informações? Porque não há estudo. Então, se não há estudo, as pessoas continuam repetindo, repetindo, repetindo. Por isso que é a importância do processo e da busca. O que é ser palhaço de hospital? O palhaço de hospital é alguém que vai lá e muda o ambiente, muda o mundo. Isso é uma parte da coisa. Se a gente não estuda, a gente vai acreditar nisso para o resto da vida. E aí a gente vai repetindo. Os grupos vão repetindo um conceito sobre o trabalho que não vai gerar o quê? Justamente o que nós estamos buscando num evento desse. Uma qualificação dos grupos, uma potencialização do modo de se fazer palhaço, das gestões. Então, isso é fundamental. Por isso que, assim, o estudo é fundamental. Seja para a liderança, seja para todo mundo, e principalmente para aquelas pessoas que querem ser palhaço. Justamente para elas não ficarem repetindo certos conceitos sem qualquer base. Vocês aí que estão no Instagram, eu acompanho o Instagram com própria pesquisa, gente, o que tem de bizarrice de pessoas postando coisas sobre palhaço, e o palhaço é isso, mas é uma pessoa que não estudou ou estudou minimamente aquilo e começa a reproduzir uma informação. Isso é só dos palhaços? Não, isso é do nosso mundo. A gente vive no mundo do fake news. O que é fake news? É uma repetição de coisas sem aprofundamento. Então, o que eu estou falando da perspectiva do palhaço é uma reflexão muito mais ampla, tá bom? Mas aqui eu estou especificando no palhaço, né? Aqui vem esse outro ponto, a importância de perspectivação, ou seja, não olhar a arte do palhaço como uma coisa fechada, mas ampliar esse olhar. Olhar como referências, né? Por exemplo, quando a gente traz a Eliana aqui, é olhar sobre a perspectiva de um grupo da Colômbia, que é uma outra relação de trabalho, que às vezes se aproxima, que às vezes se distancia. Então, enquanto grupos de palhaço, a gente precisa começar a olhar também com mais perspectiva, ampliar o nosso olhar. Porque senão, e eu vou falar isso um pouquinho, no final a gente fica achando que sempre é uma escolha pessoal. Isso é uma ingenuidade, velho. Por que as pessoas, elas às vezes não se comprometem com o grupo ou o projeto? Porque é uma escolha pessoal delas. Isso é ilusão. Às vezes as pessoas não se comprometem porque não houve uma criação de um conceito, então as pessoas não sabem que elas têm que se comprometer, ou às vezes a gente não abriu espaço para que as pessoas, por exemplo, entendam que elas precisam treinar, que elas precisam se capacitar e etc. Então, isso aqui é fundamental, é olhar a partir de outra perspectiva, né? Porque às vezes a gente tem essa visão, não, o voluntariado é responsabilidade dele se comprometer, é uma escolha individual. E não é tão simples assim, né? As nossas escolhas não são individuais, elas são escolhas
que envolvem todo o nosso conceito de mundo, envolve onde que a gente está inserido, envolve outras questões. Eu falo isso mais para frente, tá bom? E aí, fundamental, gente, a importância da crítica, né? Isso é uma verdade, a gente precisa trabalhar com isso. A crítica é fundamental para o processo de amadurecimento. Crítica é diferente de julgamento. Julgamento é colocar um jugo, um peso sobre as pessoas. Crítica, você só faz crítica quando você vê valor em alguma coisa. Então é fundamental a gente trabalhar isso. Todo mundo pode ser palhaço? Todo mundo pode, mas nem todo mundo é. A gente só vai ser palhaço se a gente trabalhar, estudar, acessar as técnicas e habilidades para isso. Então isso aqui é uma coisa fundamental, porque já desmistifica, mas você tem que falar isso para as pessoas precisam saber disso. Ah, Alexandre, trabalha tão legal, eu posso ir um dia com você de palhaço? Não. Você pode um dia acompanhar o palhaço lá, ver o que a gente está fazendo. Se você quiser, aí a gente pode pensar como que você acessa tudo isso. Mas a crítica, gente, é fundamental. A gente só cresce se a gente tiver criticidade. Senão, não cresce. Então, é fundamental para nós que estamos gerindo grupos, para nós que trabalhamos com isso, ter esse senso crítico, né? De dizer, olha, tá dando certo, não tá dando certo. Porque senão a gente cai numa vala comum do achismo. E o palhaço não. O palhaço é uma tradição milenar, certo? É uma tradição milenar que ela vem em mutação, como qualquer coisa histórica, mas existem coisas que são pilares. Então a gente não pode criar uma coisa e dizer que é palhaço. Não, existe uma tradição a ser seguida. Se você criar outra coisa, não tem nenhum problema, mas aí já é outra coisa. Então são certos valores que embasam todo o processo de treinamento e são fundamentais para a gente pensar. Beleza? Massa, por favor. Bom, uma coisa importante, eu estou passando muito brevemente disso, gente. A ideia é só lançar coisas para fritar o cérebro, tá bom? O palhaço de hospital, ele teve um processo de popularização muito complexo. Por quê? Nós tivemos, há uns 30 anos atrás, a popularização da figura do palhaço e do espaço. A figura do palhaço de hospital e do espaço. Hospital, asilo, etc. Mas nós não tivemos um processo de popularização da arte do palhaço. São duas coisas distintas. A arte do palhaço está num processo de popularização agora muito, muito recente. Com o início de maiores formações, de espaços de diálogo, é muito recente. Gente, a gente está fazendo o segundo encontro nacional de gestão. É o segundo. Então, imagina, é tudo muito novo. Então, a gente está nesse processo de popularizar a arte, a habilidade, a técnica do palhaço. O que aconteceu? Justamente, eu estou sempre trabalhando nessa chave da inversão. Houve uma inversão. Antes de se popularizar a arte do palhaço, se popularizou... Perdão, antes de se popularizar a arte, popularizou o palhaço. É mais ou menos assim. Antes de se popularizar o modo como se toca violão, se popularizou o violão. Gente, olha, violão, música, que legal, todo mundo pode tocar. Mas não se popularizou a técnica. Olha, tem nota musical, tem acorde, tem refrão, tem ritmo. Então, isso é uma coisa muito complexa que envolve muito as questões de treinamento, tá bom? Então, estou jogando ideias. Outra coisa é a própria ideia didática da arte do palhaço, né? É muito recente esse processo de se aprender palhaço aos modos que estamos propondo, fazendo, alguns formadores, alguns educadores. Isso é muito novo. Não existe um método de formação de palhaço ainda concreto. Isso é muito louco, né? Se você for estudar teatro, você pode estudar várias linhas. Eu vou estudar o teatro de Stanislavski, de Grotowski, de Boal, de Brecht, de Piscator. Se você for estudar uma metodologia de formação de palhaço, é muito pouco. Eu vou estudar o Lecoq, mas Lecoq não é específico para palhaço. Ele tem um processo, mas não é tão específico. Eu vou estudar, sei lá, o Goulier. O Goulier já tem uma proximidade. A gente ainda não tem métodos concretos. Então, isso aqui é muito louco da gente pensar. E aí é fundamental a gente refletir. A nossa arte é uma arte muito nova. Então, a gente ainda está no processo de erro e de acerto. E para a gente pensar essa questão da arte nova, por exemplo, é a perspectiva do teatro. Eu, nas minhas andanças aí, dando curso para milhares de grupos e tal, milhares não, centenas de grupos, às vezes você chega num grupo, e aí? O grupo tem lá 5, 6 anos de atuação, onde vocês aprenderam palhaço? A gente aprendeu com um professor de teatro. Percebam essas coisas, as perspectivações? Você não aprendeu palhaço, você aprendeu teatro. Palhaço é outra coisa. Se você for aprender a andar de bicicleta, você não pode contratar um piloto de Fórmula 1, são coisas distintas. Elas se parecem, mas elas são distintas. Então, são reflexões desse processo de popularização da nossa arte, que é recente. A popularização da figura do palhaço já tem alguns anos. Da arte, ainda é muito recente, tá bom? E quando eu digo recente, no sentido de uma coisa ampla, acessível a todo mundo, a todas as pessoas.
seja voluntário ou seja profissional. Isso é muito, muito recente, não tem 20, 30 anos. Tá legal? Muito bem. Massa. Talvez um dos principais pontos que eu queria trabalhar é o conceito da abstração. Como a gente houve uma inversão dos valores, as pessoas foram buscar o fim primeiro e também, às vezes, a figura do palhaço, essa inversão de valores jura coisas muito complexas. A principal delas, e talvez a que eu mais questiono, é a abstração que se tornou o palhaço. Daqui a pouco eu falo mais disso, mas, assim, da falta de uma definição concreta. Aí a gente começa a ouvir respostas extremamente subjetivas, coisas que não geram uma prática do trabalho de palhaço. Então, às vezes você pergunta para uma pessoa voluntária o que é ser palhaço, ela vai dar uma resposta totalmente bonita e filosófica, mas que não se reflete na prática. Daqui a pouco eu comento um pouco sobre isso com os exemplos, para ficar mais claro. A própria questão do trabalho da humanização, né? Não é errado nós usarmos o termo humanização, só que o nosso trabalho ele é artístico. A humanização é uma consequência desse trabalho, né? É aquilo que a gente falou agora, que a Ilana estava discutindo. Se nós realmente fizéssemos um trabalho forte de humanização, se realmente fizéssemos humanização, o palhaço ele não era descartável no período da pandemia. Ele estaria agregado a tudo aquilo. Então, essa palavra ela é muito abstrata. Ela gera coisas abstratas. E aí as pessoas acham que estão fazendo humanização, mas elas não estão fazendo de fato. Porque, de fato, esse processo de humanização é muito mais complexo. A humanização ela pressupõe uma mudança da estrutura de funcionamento do hospital. O palhaço nunca mudou isso, né? Eu sei que é duro ouvir isso para a gente, que somos palhaços, né? Mas a gente não mudou a estrutura de funcionamento do hospital. A gente só colabora com uma parte disso. Então, essa romantização precisa ficar clara. É doído ouvir isso, mas isso gera qualidade de futura e, principalmente, a importância do treinamento. Por que as pessoas veem, quando você fala assim, olha, para você ser palhaço, você precisa treinar? Aí ela fala assim, mas precisa treinar para ser palhaço? Porque ela está pensando no fim, ela está pensando na reação e não no meio, no processo, na causa. Porque na cabeça dela é a humanização que importa. Não, mas não é isso. Isso é uma parte da coisa. Essa questão que eu também comentei, o palhaço como ser diferenciado. Não. Essa romantização é penosa para nós. O palhaço ele é um ser tão importante no hospital quanto o zelador, quanto o médico, quanto o segurança, quanto o administrativo. Quando a gente elenca para nós um rótulo que o nosso trabalho é diferenciado, a gente acaba fazendo um efeito colateral com as próprias pessoas, né? Quando a gente vai no hospital, porque lá às vezes tem profissionais que não trabalham humanamente. A gente está fazendo uma coisa maniqueísta, de bem contra o mal. E isso é complexo, porque depois gera certas reações complexas. Então, são coisas que a gente precisa pensar. Um dos maiores maus da pandemia é elencar os profissionais da saúde ao título de herói. Gente, isso é danoso. Parece a coisa mais linda do mundo, mais romantizada, mas isso é penoso. Porque herói não existe, cara. As pessoas são humanas, elas têm falhas, elas se cansam. E quando a gente fala assim, olha, o médico é herói, o enfermeiro é herói, a gente não está focando nos reais problemas. Que é assim, olha, a gente precisa dar melhor qualidade para essas pessoas atuarem de uma maneira melhor. A gente precisa de mais profissionais, a gente precisa melhorar a qualidade dos hospitais, a gente precisa investir nisso. Então, quando a gente elenca a figura assim, os profissionais são heróis, a gente está esquecendo de todos os problemas. O que isso é louco da gente pensar? Justamente para isso, para não ficar reproduzindo certos discursos, porque isso pode prejudicar o processo de formação dos palhaços, o processo de treinamento. Não há problema a gente elogiar esses profissionais, o que eles estão fazendo, que isso é uma coisa fantástica. Mas quando a gente cria certos rótulos, a gente tem que pensar nisso, porque tudo vai ter um efeito colateral, né? Então, quando a gente elenca a humanização, o palhaço como uma resposta, etc., etc., isso vai ter um efeito colateral futuramente, que é as pessoas acharem que não precisa de treinamento, que os valores humanos bastam. Então, isso é fundamental para a gente pensar, tá bom? E, acima de tudo, gente, essa arte como uma resposta para a sociedade é algo muito novo. Isso tem 200 anos. Antigamente, artista era visto como um artesão. Então, o cara que, sei lá, pintava a Capela Sistina, ele tinha o mesmo valor que o sapateiro, que fazia um sapato. Ele era um artesão. Essa ideia da arte ser uma resposta para o mundo, através das artes a gente fala sobre política, sobre valores, sobre um monte de coisa. Isso é muito novo. Então, assim, tem 200 anos no máximo. E o palhaço também se coloca nisso, como alguém que vai dar resposta para o mundo. A gente tem que ter mais cautela em relação a isso. Tá legal? Massa?
Olha, outra coisa no processo de abstração que tem a ver muito com treinamento, gente. Gente, se você falou isso, se você fala, não tem problema, que a gente tá um momento de crítica, de reflexão. Palhaço é uma criança interior. Você vai fazer um treinamento, você diz isso uma pessoa voluntária que não sabe nada de palhaço. Aí sai uma linha de série de palhaço. Oi, tudo bem? Eu sou o Pipoca. Por quê? Porque a própria linguagem que a gente faz de treinamento, ela pode incluir, ela pode excluir. Ou ela pode gerar coisas danosas. O palhaço é um ser subversivo. Cara, eu como um palhaço, assim, digamos, com vivência, com anos de treinamento, acertando muito, errando muito, eu entendo essas coisas. Essas coisas fazem até sentido. Só que para uma pessoa que vai entrar na arte, principalmente do palhaço, isso não é acessível. Então, se a gente começa o treinamento a partir de uma linguagem artística muito exclusivista, a gente vai criar consequências das pessoas repetirem coisas sem saber do que elas estão fazendo. É a mesma coisa, o palhaço é aquele que aceita o erro. Cara, isso é uma coisa extremamente profunda e filosófica. Você só vai acessar isso na prática depois de anos de vivência de palhaço. Primeiro, segundo, terceiro ano, isso não vai chegar até você. O palhaço é nossa vulnerabilidade. Pô, isso é filosófico. Isso é o fim. Como que eu chego isso? Através de habilidades e técnicas. Né? O palhaço é um ser subversivo. Se nós fôssemos subversivos, estava todo mundo atuando no hospital, a gente não estava fora do hospital. O que eu estou dizendo? Alguns discursos, eles são romantizados, eles são bonitos, eles até fazem sentido num processo de aprofundamento do palhaço. Mas pensando num treinamento, para pessoas que às vezes desconhecem a arte do palhaço, isso, gente, vai soar como uma coisa muito complicada de ser acessada. Então, o que eu estou dizendo? A gente precisa inverter e voltar para a base de ser palhaço. Cara, eu quero tocar violão, então eu vou te ensinar primeiro as notas musicais, depois eu vou te ensinar os acordes, depois eu vou te ensinar os ritmos, para depois você fazer o seu lado essencial, para você buscar a sua musicalidade ser interior, para você propor uma música que seja subversiva. Entendem essa troca de lógica? É isso que eu quero gerar como reflexão, tá bom? Não estou dizendo que é certo e não estou dizendo que é errado, estou gerando reflexão. Esse é o grande ponto, né? E isso é legal para a gente pensar, porque isso vai reverberar no hospital. E olha outra coisa, esses dias eu fui ajudar, eu tô assessorando um grupo de palhaços universitários que eles querem montar um grupo no hospital. E aí eles me mandaram um projeto. E aí eu fui ler o projeto, olha que coisa louca que eles botaram. Por que a gente quer ser palhaço? Eles dizem assim, olha, porque às vezes nós vamos ser futuros médicos e às vezes a gente olha para os médicos e profissionais da saúde e a gente vê que os profissionais escolhem um modelo biomédico com foco no adoecimento e na leitura dos valores laboratoriais. E muitas vezes deixam de lado o amparo que o paciente precisa receber. Isso soa a coisa mais linda do mundo. Eu falo, nossa, que legal. Então o palhaço vem trazer esse lado. Aí eu falo, mano, será? Será que as pessoas escolhem mesmo, de livre e espontânea vontade? Cara, eu vou ser um médico e só vai olhar para a leitura dos relatórios. Não, cara, não é tão simples assim. Será que o médico tem a oportunidade de amparar o paciente, sendo que ele tem que atender 10 pessoas em 1 hora? Será que existe tempo para ele fazer isso? Percebam essas reflexões? Então, isso aqui, gente, é muito importante para a gente pensar, para a gente não romantizar e para cada vez mais valorizar o processo de treinamento. Porque às vezes a gente diz assim, olha, o voluntário ele não quer treinar, só que a gente não criou o espaço e não criou a consciência da importância do treinamento. Se eu digo que o foco é lá amar as pessoas, levar alegria, levar amor, a pessoa não está entendendo, ela está só vendo o fim. Agora, se eu digo para as pessoas, para você levar amor, alegria, você precisa de treinamento, a concepção é diferenciada. Então, são coisas para a gente refletir, tá bom? Massa, pode passar mais uma. E aí, por exemplo, os múltiplos objetivos. Por conta dessa popularização da figura do palhaço e por conta dessa popularização do espaço, o hospital, houve um boom em toda a América Latina. A Eliana comentou, mas assim, eu já tive andanças aí pelos países da América Latina. Houve um boom de projetos nesse sentido, as pessoas querendo entrar de palhaço no hospital. E, gente, isso é importantíssimo, é muito bom. Só que isso precisa ser mais conscientizado. E qual que é a grande questão? O caminho de entrada. E não há problema do caminho de entrada seja o assistencialismo, um viés educacional, religioso, terapêutico, musical. Isso não é o problema. Só que a primazia do palhaço no hospital é artística. As outras coisas são coisas questionáveis, importantes, que fazem parte, mas a primazia é artística.
Por que a gente não vê pessoas dizendo assim, olha, eu quero fazer uma banda e ir para o hospital? A gente não vê isso acontecendo. Pessoa que nunca tocou um violão. Nossa, eu quero fazer um grupo de balé e entrar no hospital. Uma pessoa que nunca dançou balé. E por que no palhaço isso é ao contrário? As pessoas que nunca foram palhaço falam assim, eu quero ser palhaço e entrar no hospital. Porque há esse processo. O que eu estou querendo dizer, gente? Não está errado isso. É fabuloso, é muito importante, é muito bacana que as pessoas queiram ser palhaço. Mas é preciso criar uma consciência de que há necessidade do treinamento para que isso aconteça, né? E eu acho que isso é importante, não é fechar portas. O palhaço é para todo mundo. Seja profissional, seja voluntário, seja remunerado, seja amador, mas ela é uma arte. Então a primazia ela tem que ser artística. Os outros valores, os outros adjetivos, eles são uma consequência, eles envolvem, digamos, o espaço que o grupo nasce, o espaço que o grupo acontece, mas a arte ela tem que ser primazia. Porque senão a gente perde toda a nossa potência. Então, essa é uma reflexão importante para nós. Que caminho de entrada? Por que as pessoas querem entrar num teu grupo de palhaço de hospital? Dificilmente, não estou falando que, mas dificilmente, por que você quer entrar no grupo? Ah, porque eu quero aprender palhaço para depois ir para o hospital. Por que você quer entrar no grupo? Ah, porque eu quero levar amor, carinho, afeto. Entendem essa lógica? A pessoa não chega, meu, por que você quer entrar numa banda? Por que você quer fazer balé? Essas questões, elas não estão envolvidas. Mas o trabalho do palhaço no hospital há, justamente por um passado de romantização. Então, são pontos reflexionáveis para a gente, tá legal? Isso é fundamental. Então, gente, eu estou fazendo uma metralhadora aqui por conta do tempo, tá bom? Mas são questões para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente estudar, para a gente, de repente, falar se o caminho está certo, se está errado. São pontos fundamentais, tá legal? Bom, massa. Entramos aqui no treinamento. Não há uma metodologia. Eu, lógico, como escola de palhaço, eu como Alexandre Pei, eu tenho a minha metodologia, eu tenho a minha didática, a minha maneira de ensinar. Cada formador tem isso e etc, não tem nenhum problema. Mas eu acho que, assim, uma lógica de treinamento. Pontos que precisam ser treinados dentro de um grupo para que as pessoas entendam o valor do treinamento e entendam a perspectiva de ser palhaço realmente de hospital. Eu elenquei aqui 3 pontos, da máscara, do jogo e da paródia, num efeito triangular de equilíbrio. Como essas coisas são feitas? Se elas, digamos, forem acessadas por esses voluntários que querem serem palhaços, talvez os produtos, né, os palhaços sejam bons. Talvez, eu não sei. Então, são questões que são possíveis de ser pensadas. A primeira máscara, Massa, por favor. Eu acho que isso aqui é a base de tudo, e é uma base que às vezes é meio negligenciada ou as pessoas não têm acesso. O fundamento do palhaço é uma máscara. Como eu falei, gente, é uma máscara milenar. Então, esse é o nosso principal instrumento de trabalho, a nossa máscara. Então, esse instrumento precisa ser estudado primariamente. Estudar a mecânica do corpo. Quando eu coloco a máscara, há uma mudança de toda a minha mecânica do corpo. Eu já participei de inúmeras oficinas, já dei muitas, já ouvi muitas pessoas falando. E aí fala assim, o palhaço, a máscara do palhaço é o olho do palhaço. Gente, isso aí é 1% da coisa. Então, assim, o palhaço vai pela cabeça, é 1%. Isso faz parte, mas é 1%. Existe toda uma mudança da mecânica do corpo. As pessoas precisam treinar isso. Não é um dia que isso acontece, é pro resto da nossa vida. Eu, com quase 20 anos trabalhando de palhaço, às vezes eu erro isso, porque isso é uma primazia. Por que que jogador de futebol, que joga futebol 20 anos e treina todo dia, às vezes ele erra um passe? Porque aquilo ali é uma mecânica, aquilo ali é um trabalho, é um instrumento. Nós, como palhaço, também. E é por isso que a máscara é o fundamento. A gente tem que começar a treinar isso com os nossos grupos. A mecânica desse instrumento, né? Porque isso já começa todo um processo de descoberta prática do palhaço. Então, a primeira coisa fundamental é a máscara, tá bom? O estudo da máscara, desse instrumento. Quando eu coloco isso, como é que isso reverbera no meu corpo? Massa, por favor. Os jogos, gente. 3 categorias de jogos que precisam também passar pelo treinamento. Eu coloquei eles na sequência porque eu acho que é uma descoberta importante para quem vai entrar na percepção do palhaço. Então, a primeira descoberta que um voluntário precisa ter é a máscara do palhaço no sentido prático, mecânico, não filosófico, né? A menor máscara do mundo, né? A máscara que revela. Essas coisas são legais, gente, mas isso é muito filosófico. Isso aí, na prática, não acontece nada. Pensando prática, tá bom? O jogo tradicional é o jogo que a gente coletivamente é produzido. Então, é o espaço que as pessoas vão começar a se abrir.
começar a brincar, começar a jogar, que são aqueles jogos que a gente faz em roda, nos treinamentos e etc. Essas coisas são importantes da gente sempre praticar. Para os palhaços que são mais tímidos, é uma oportunidade deles se abrirem. Para os palhaços que são muito expansivos, é uma oportunidade deles se controlarem. É o jogo, é a brincadeira em roda ou não em roda, mas que envolve todo mundo. Espaço de liberdade, de prazer, de interação, são aqueles jogos tradicionais. O segundo jogo, e aqui eu estou usando a definição de um pesquisador chamado Januzzi, é o jogo dramático, que ainda não existe o público, mas já começa a fazer um afunilamento da dupla. Eu estou trabalhando também na perspectiva que eu acho ideal do hospital, que é trabalho em dupla. Então, o jogo dramático é quando uma pessoa vai dialogar e brincar com a outra, só em dupla. Isso feito coletivamente, tá bom? Porque é um espaço que as pessoas então começam a entender e internalizar a arte para ela. Quando eu estou em roda, tá todo mundo jogando e brincando. Quando estou eu e a minha dupla, é um espaço que eu vou exigir mais de mim, exigir mais do meu suor, do meu trabalho, da minha descoberta. Então, esse aqui é fundamental. Perceba, a gente sai de algo coletivo, a gente vai para algo de dupla sem o público, e aí nós chegamos no jogo cênico. Esse é fundamental para o processo, e eu acho que talvez esse seja um dos mais negligenciados em processos, que é o momento em que a dupla ela vai jogar entre ela, mas há um público olhando para ela. Isso é fundamental, porque é o espaço em que ela vai ser vista, é o espaço para que nasça a crítica, dizendo, olha, Maria, você está indo muito bem aqui, esse é um ponto que você precisa estudar melhor. Olha, você está fazendo certinho, só que você não está usando a máscara. Olha, quando você entrou nessa ideia da história, sei lá, da Chapeuzinho Vermelho, isso aqui foi legal, só que em algum momento você voltou para o mundo racional. Esse espaço é fundamental de treinamento. É o espaço de erro e de acerto. Esse é o momento que daí eu falo que vai começar o divisor de água das pessoas se entenderem como palhaço. Cara, eu gosto, mas não dei conta disso. Eu acho que eu não levo jeito para ser palhaço. Olha, eu acho que eu levo jeito, está funcionando com o público. Olha, eu fui nos jogos, fiz vários jogos cênicos, não funcionou. Eu acho que ainda eu preciso voltar lá para a base, estudar melhor a máscara, talvez praticar melhor sem a presença do público. Isso é uma lógica de treinamento, sabe? Então, isso aqui é fundamental. O que eu aconselho para os grupos? Que acessem uma dinâmica e as pessoas passam por essas experiências. Talvez a experiência do jogo cênico seja mais fundamental, porque é o momento que a pessoa vai estar dialogando e vai ter a criticidade, tá bom? Próximo, massa. E aí nós chegamos na especificidade, que é a paródia. O que nós fazemos no hospital é uma paródia. Alguns fazem dos doutores e das doutoras, palhaços, que é o mais comum. Quando a gente coloca um jaleco, nós estamos parodiando o médico e a médica, isso é fundamental. E alguns grupos também fazem a paródia do visitante. Ou seja, eles vão para o hospital sem usar o jaleco. Esse é outro tipo de paródia também que pode ser usada, né? Alguns grupos que trabalham com os idosos, eu sei que o pessoal do Nariz tem o pessoal do Visitar, tem vários grupos que trabalham com essa paródia de quem vai visitar um idoso, por exemplo. Isso é uma outra perspectiva também, mas está tudo dentro disso, da ideia da paródia. Então, a partir desse momento que a gente estudou a máscara, é uma lógica, estudamos a máscara, a mecânica do corpo, a partir disso, os jogos que abrem para a criatividade, para a imaginação, a gente vai chegar, então, no último, que é o estudo da paródia. A partir de agora, eu sou uma paródia de um médico e da médica. Aí eu vou estudar especificamente essa particularidade. No primeiro momento, a gente está estudando o que é ser palhaço. E aí, nesse terceiro momento, no caso, a gente chega à perspectiva do que eu vou fazer no hospital. Porque o palhaço no hospital, ele vai se adequar àquele espaço. Ele vai se adequar àquele tipo de interação. Isso é fundamental. Por isso que palhaço de circo é uma coisa, palhaço de cinema é outra, palhaço de palco é uma coisa, palhaço e o palhaço de hospital é diferente. Porque ele tem uma especificidade, né? Então, isso aqui é fundamental também para a gente reflexionar, tá bom? Isso aqui, gente, é interessante, é um caminho importante. E aí, quando a gente pensa na perspectiva do treinamento, digamos, é uma sequência lógica. Eu não estou dividindo a minha metodologia, porque eu não estou explicando ela, né, como se aplica isso. Eu só estou dividindo a lógica disso na perspectiva que talvez isso produza algo bom, tá bom? Massa? Bom, e aí o que a gente precisa pensar enquanto reflexão? Dinâmicas do nosso grupo. Gente, normalmente falando, aqui a gente está levantando, não estou julgando, eu estou levantando criticidade, tá bom? Cada um sabe a sua realidade, né? Por isso que eu não gosto muito de fórmula, acho que fórmula não é tão simples assim. Lógica é uma coisa, fórmula é outra, né? Eu não vou dizer, ó, faça isso que vai dar esse resultado. Não,
No mundo humano, essa coisa não existe, né? No mundo da cozinha existe, né? No mundo humano, não. Você tem que ir testando e etc. Mas, por exemplo, como que a gente vai produzir um trabalho de qualidade artístico tendo grupos com um número de pessoas grandes? É possível? Eu não sei. Eu não posso dizer, mas eu acho complicado. Então, eu já conversei com pessoas. Quantas pessoas tem no teu grupo? No meu grupo tem 120. E aí que vem a grande questão, gente, que às vezes é dolorido dizer, mas eu acho que, assim, dos palhaços de hospitais no Brasil, de, sei lá, 20% é palhaço de fato, 80% não são palhaços, são pessoas vestidas de palhaço. E não há nenhum problema nisso, só que não são palhaços, são pessoas vestidas de palhaço. O problema talvez é que vai gerar certas questões nos hospitais ou vai gerar um enfraquecimento artístico, tá bom? Por quê? Cara, como é que você vai dar um treinamento para 100, 200, né? Tem um grupo, uma vez que eu vi, eles falam, eles estão espalhados em algumas cidades, nosso grupo tem 900 palhaços. Cara, não tem 900 palhaços, né? Mas usa esse rótulo. Não, tem 900 palhaços. É ingênuo pensar isso, gente. É um processo artístico, é demorado, né? E tem que ter um começo. Não é porque a pessoa, se você aqui está aqui e fala assim, eu tenho um ano de palhaço, eu sou palhaça. Você é palhaça se você estiver no processo. Se achar que já é palhaço, não é. Eu sou palhaço? Não sei, eu estou no processo. 20 anos eu estou no processo. Então isso é fundamental para a gente reflexionar, né? Um lutador de judô, no primeiro ano, ele está na faixa branca ainda. Mas ele está no processo já. E isso é fundamental, essa conscientização. O que nós estamos buscando é essa conscientização. Será que se a gente tiver grupos inchados, a gente vai ter uma qualidade de treinamento? Eu desconfio. Talvez seja possível, eu desconfio. Ou a gente vai ter que ter uma estrutura de treinamento muito forte, muito complexa. Então, são pontos para a gente pensar. A questão do processo contínuo é fundamental, principalmente para as pessoas que entram num grupo de palhaço que elas não tiveram a experiência do palhaço. Então, é fundamental o processo contínuo. Às vezes o processo contínuo vai acontecer uma vez por ano. Ok, mas é contínuo. Entendeu? Então, assim, tem que ter processo contínuo. Senão as coisas não reverberam, né? E, acima de tudo, o modo de produção do treinamento. Esse é um dos principais pontos. Aí, às vezes, eu vou em grupos assim, chega lá e fala assim, cara, quem ensinou vocês a ser palhaço? A gente foi estudando junto e foi fazendo. E aí, hoje, um grupo passa para o outro. Olha esse modo de produção. Então, eles começaram sem um pensamento lógico, sem uma especialização de treinamento, e começaram a reproduzir. É possível autodidata no palhaço? Eu acho que é possível, mas é muito mais difícil. É muito mais complexo a arte do palhaço do que, por exemplo, tocar violão, gente. Porque o instrumento é outro. O nosso instrumento é o próprio corpo. O violão, além do corpo, é o violão. Então, assim, o modo de produção do treinamento é fundamental. O que nós estamos fazendo, eu acho que isso é importantíssimo, o que a gente está fazendo com esse encontro, é ajudar os grupos a terem ou buscarem recursos, porque com recursos a gente consegue melhorar o processo de produção do treinamento. Então, não é uma escolha. Cara, você imagina para o voluntário, ele chega lá, senta, olha, hoje é o primeiro dia do projeto, aí fica uma pessoa ensinando no palhaço, que às vezes ela não sabe muito bem, jogando frases extremamente filosóficas, um exclusivismo de linguagem artística, e a pessoa está lá. Aquilo não é prático para ela. Então, será que gera interesse dessa pessoa entender o treinamento? Ou, de fato, assim, como é que é a formação do teu grupo? A gente estuda biossegurança, que é fundamental. A gente estuda ética no hospital, fundamental. A gente estuda humanização, importantíssimo. E, às vezes, a gente estuda uma vez palhaço. Então, qual que vai ser o envolvimento dessa pessoa? De que maneira ela vai achar que é interessante ela estudar? Se a gente criou uma base, um conceito que não reverbera para isso. Então, isso aqui é fundamental. Beleza? Da gente pensar. Pense na dinâmica do seu grupo. Como que ele funciona. Não, a gente trabalha só com pessoas voluntárias. Pessoas que, às vezes, não têm muita disponibilidade de tempo. Então, isso precisa ser pensado. Como que a gente vai gerar treinamento para esse público? Será que essas pessoas que não têm muito tempo para se dedicar, será que realmente é importante elas fazerem parte do projeto? Será que não é importante a gente conscientizar essa pessoa que não é o momento dela estar ali e que, num futuro, ela pode estar ali? Então, são questões. Massa, por favor. Tá, gente. Aí eu só fui completar, né? Então, o número de pessoas, pensar nas características do grupo, né? Se são grupos rotativos ou fixos, que isso é uma mudança gigantesca. Se o meu grupo ele é rotativo, então todo ano eu abro espaço para a formação de novos grupos, a dinâmica do grupo vai ser sempre uma dinâmica muito básica no processo artístico. E não há problema com isso, mas isso precisa ser consciente.
a gente não vai gerar valor artístico forte. Por quê? Porque não vai ter espaço para isso, né? Todo ano a gente vai estar formando novos palhaços, então são palhaços iniciantes que vão começar, vão ter a oportunidade de vivenciar isso, isso é muito legal, muito bacana, mas talvez a qualidade artística não vai ser tão grande. Então a gente tem consciência disso, ó, nosso grupo ele tem um limite artístico para chegar, isso é fundamental, né? Ou não, nosso grupo é nosso fixo, a gente está com 10, 20 pessoas há 5, 10 anos, então o processo de treinamento e a qualidade artística também vai ser outra, né? E quando eu digo qualidade, gente, não é se é melhor ou pior, não é isso que eu estou falando. Lógico, quem cozinha 20 anos vai cozinhar melhor de quem cozinha 1 ano. Isso é uma coisa lógica. Então, não estou fazendo juízo de valor, estou falando juízo de conscientização. Tá? E a importância dos formadores. A partir dessa lógica, pense nesse processo de formadores. Né? Se é interessante ou não. Será que pessoas que se dizem formadores, eles passam uma consciência filosófica do palhaço ou uma consciência prática do palhaço? Filosófica está errado? Não está errado. Mas a gente tem que inverter, infelizmente, neste momento, os valores. Se a gente quer uma qualidade artística, o valor tem que ser prático no primeiro momento, não tão filosófico, né? No comecinho da pandemia, só para fofocas de palhaço, um rapaz me procurou, Alexandre, ele era uma cidade bem pequena do interior de Minas Gerais. Alexandre, eu quero ser palhaço e tal. Eu falei, cara, que legal, tal. Então, eu sou apaixonado, eu amo ser palhaço já, eu já amo ser palhaço. Eu falei, mas você já foi palhaço? Ele falou, não, comecei faz 1 semana. Eu falei, mas como é que você ama palhaço? Não, eu vi aí uns caras falando sobre o palhaço, que é lindo, que é bonito. Eu quero fazer isso para minha vida. Isso é lindo, isso é fantástico. Entendem isso? A pessoa ouviu reproduzir um valor que ela não tem a mínima noção, ela não praticou esse valor, mas já começa a reproduzir certas questões que não vão tocar no ponto, que é o valor artístico. Então, isso aqui é fundamental, tá bom? Massa? Olha, só eu botei aqui 3 perspectivas de grupos que eu atuo no processo de formação e de dinâmica de grupo. Aqui a gente trabalha com um grupo chamado Unimed Alegria. Ele é formado de colaboradores, cooperados e clientes do plano de saúde do Unimed. O tempo de vivência dessas pessoas normalmente é de 1 ano no projeto. São pessoas como as que às vezes chegam aos grupos. A gente quer ser palhaço, eu quero ter essa experiência. Pô, fantástico, isso é demais. Então, essas pessoas, elas passam por um processo seletivo, elas têm um treinamento de 3 meses, 12 aulas, e depois elas vão atuar, né, tendo a supervisão minha e também do Hudson, que trabalha a partir desse projeto. Anualmente, são abertas 20 vagas. Normalmente, as pessoas ficam 1 ano no projeto, algumas até chegam a 2 anos, mas normalmente é 1 ano, porque as pessoas têm um treinamento, 3 meses, depois ficam mais 9 meses atuando, e é normalmente esse tempo de experimentação, de descoberta, de gostar da coisa, foi legal, e aí, de repente, elas não continuam mais pelas dinâmicas da vida. Então, aqui há uma consciência do que as pessoas buscam no grupo, o que elas esperam, o tempo que elas vão ficar ali. E aí, a consciência do treinamento. Então, para as pessoas que querem esse processo, o treinamento é de 12 aulas. Por exemplo, um outro grupo que eu trabalho nessa mesma perspectiva Wagner perguntou, depois eu volto nas perguntas. Cara, dá mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. Então, elas vão ter uma formação 40 horas por aí, né? Tem outras coisas que a gente faz, né, aleatoriamente, mas normalmente dá isso, umas 30 e poucas horas. Justamente porque essa perspectiva de saber o que a pessoa quer como palhaço. Eu quero ir para o hospital fazer ações, então você vai ter que estudar isso aqui para chegar nisso. Não, eu quero ser palhaço para continuar. Aí é outra perspectiva de trabalho. O Humanizarte, por exemplo, que é um grupo de estudantes universitários, percebam que já é outro tipo de público, com uma outra característica. São alunos de medicina, eles entram na faculdade para estudar medicina, e aí, paralelo a isso, eles querem estudar palhaço para entrar de palhaço no hospital. A média de permanência deles é de 1 a 3 anos, porque alguns, por conta das outras ligas acadêmicas, ou às vezes por iniciar os estágios, eles não conseguem ficar no projeto, então é de 1 a 3 anos essa média. É a mesma perspectiva de treinamento lá da Unimed. Como esses grupos às vezes ficam 2 ou 3 anos, eles ficam mais um pouco, o segundo ou terceiro ano, eles são acompanhados de treinamentos de aprofundamento. Então, a pessoa que entra, ela vai também ter 12 aulas de estudo específico, de treinamento específico, para fazer o projeto. Pensando o quê? Na característica dessas pessoas que querem participar, no tempo que elas têm para se dedicar ao projeto e aí, acima de tudo, na duração que elas vão ficar no projeto.
E aí, por exemplo, terapia. Terapia vocês treinam? Não. Mas como assim? Você está falando de treinamento? Não. Por quê? Porque o terapia é um grupo reduzido de artistas, são artistas voluntários, 20% é profissional. O artista que entra no grupo, normalmente ele já. Normalmente não, 100% das vezes ele já vem com uma formação artística e experiência. Então, esse treinamento inicial não faz sentido. E só para vocês terem uma ideia, né? O palhaço mais velho faz 18 anos que ele está no projeto. O palhaço mais novo faz 3 anos. Então, o palhaço mais novo do grupo, o caçula, já há 3 anos que ele está no projeto. Antes de entrar no projeto, ele já teve treinamento específico, ele já teve experiências prévias, ele já tinha uma base. E aí, cara, e por que vocês não treinam, então? Porque a gente não tem condições de tempo para fazer isso. Mas por que a gente se abdica, por exemplo, do treinamento terapia da alegria? Porque os palhaços já têm uma carga, um acúmulo histórico que não necessariamente a gente precisa treinar. Só que não treinar também não é tão bom. Seria legal se nós, do terapia, conseguíssemos nos reunir para treinar. Só que a gente não tem possibilidades disso. Por que a gente se abdica? Porque a gente sabe que o resultado, a gente está, digamos, monitorando que o resultado artístico está acontecendo. Então, percebam aqui que são 3 dinâmicas de grupo totalmente diferentes. E aí que vem a grande questão, você tem que pensar na dinâmica do seu grupo, né? Pensar nessas questões de como que o meu grupo é, que público eu atendo, como eu vou dar essa formação, se há capacitação da própria equipe de treinamento, se não, quais os formadores que eu vou chamar para que isso aconteça, e assim por diante, tá? Massa, última... E aí, desde quando você treina, Alexandre? Desde 1989. Minha primeira foto de palhaço aí, eu tô brincando, né, gente? Mas, assim, só para dizer, na lógica do treinamento, é fundamental que a gente sempre esteja em contínuo. A gente não pode parar, tá bom? Isso não tem a ver com voluntário, isso não tem a ver com profissional, né? É você criar condições para que você tenha mais tempo de treinamento. Que você crie condições para que você, sei lá, consiga fazer isso. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, dos estudantes de medicina. Os caras chegam para entrar no projeto, eles participam já de 3, 4 ligas acadêmicas. É impossível se dedicar ao projeto. Aí eu digo assim, olha, isso aqui é seletivo, você não vai dar conta do projeto. Ah, mas eu quero participar, professor, então você vai ter que abrir mão das outras ligas. Porque senão você não vai ter condições, você não vai ter tempo, você não vai ter a possibilidade de escolher. E aí o que eu quero fechar com isso? A gente tem que tirar um pouco essa ideia que é sempre uma escolha pessoal. Ah, o voluntário ele não vem no treinamento porque ele está escolhendo não vir. Não. A gente tem que pensar do outro lado, perspectivamente. Nós, do nosso projeto, damos condições práticas para que as pessoas venham, sem descaracterizar que há, sim, a escolha. Será que os treinamentos que a gente dá realmente empolgam as pessoas para participar? Será que a gente criou uma consciência que as pessoas entendam o valor do treinamento? Então, é isso, gente. Eu sei que, assim, eu tive que ser muito rápido, essa discussão aqui daria muitas horas, mas eu queria lançar perguntas, lançar questionamentos para vocês refletirem, tá bom? Eu vou tentar responder rapidinho aqui as perguntas, 5 minutos para a gente fechar aqui. Olha, a Maite perguntou, quando você comenta que o palhaço não faz humanização, mas sim é uma parte desse processo, o que faria com esse processo fosse completo? Olha, o que faria esse processo completo é a mudança estrutural do hospital. Isso nunca vai acontecer. Desculpem, assim, eu sou muito realista, eu sou anti-ilusão, né? O processo de humanização só vai acontecer no hospital quando todo mundo receber o mesmo salário. Aí a gente vai ter um processo de humanização completo. Então, quando o médico recebeu o mesmo valor do palhaço, quando o palhaço recebeu o mesmo valor do zelador, quando o zelador recebeu o mesmo valor do administrativo, o cozinheiro o mesmo valor, aí a gente vai ter um processo de humanização. Humanização vem de humus, terra, igualdade. Se a gente não tem uma igualdade primária, que é a igualdade do salário, a gente não vai ter nunca humanização. Então, entende isso? Então, assim, na verdade, quando a gente leva a nossa arte, agregada à nossa arte, nós estamos levando os valores humanos. Todo profissional faz isso. Toda arte faz isso. Ela leva valores humanos. É que a humanização acabou se tornando o termo referencial para o nosso trabalho, né? Eu já comentei com vários, né? Eu acho que o termo mais correto que a gente faz é medicina integrativa. Através da arte do palhaço, nós integramos os processos de cura. Eu acho que essa é a melhor palavra que a gente pode usar. Talvez não seja, por isso que eu falei, não é a perfeita, mas é a melhor, né? Porque desromantiza
e mostra o verdadeiro trabalho do palhaço, que é se integrar aquele processo através da arte dele, que é uma arte de imaginação, de alegria, de brincadeira, né? Então, assim, bem real é isso, Maitê. A Maria perguntou, até porque no hospital não se pode errar, porque a vida é do outro, é preciso repensar como falar, porque nem todos entendem no mesmo modo. Algumas pessoas têm dificuldade em receber críticas construtivas. Sim, de fato, né? Mas é um processo, né? A gente só cresce a partir dessa reflexão, né? A reflexão tem que ser estática, né? E aí, quando a gente for pensar, lógico, no modo de produção do nosso treinamento, eu acho que é isso que a Maria pontua, é justamente isso, é o olhar para o nosso público, né? Eu estou aqui olhando para um público são líderes de grupos de palhaços, alguns são formadores, então eu estou falando a partir desse meu olhar. Se eu fosse falar tudo isso para um grupo, sei lá, do Humanizarte, eu falaria as mesmas coisas de uma outra maneira, de uma outra forma. Então isso é fundamental, né? Por isso que a crítica, ela tem que ser muito leve, principalmente para esses voluntários. Eu já participei de formações, já pesquisei pedagogia, metodologia de palhaço. Às vezes chega para um cara que nunca for palhaço, você coloca ele num processo de desconstrução. Cara, formação de desconstrução no mundo do palhaço existe, mas é uma perspectiva para artista. Para voluntário, você destrói com a vida do cara. Então, são coisas que precisam ser pensadas, gente, sabe? E aí o perigo também de reproduzir isso, né? Ah, eu fiz um treinamento, quero passar esse treinamento para o meu grupo. Cara, não é assim, né? Ou produzem coisas sem saber qual é o fim delas. Pô, antes a gente estava no Encontro Mundial de Palhaços de Hospitais, a gente participou de várias formações lá. Mas o Woody participou de uma que foi muito engraçada, eu também. Mas uma assim, a mulher pegou, sentou todo mundo, botou uma uva passa na boca de todo mundo e deu 15 minutos para mastigar a uva passa. E aí, no final, ela falou assim, para que é isso? Ah, é só para vocês trabalharem a sua sensibilidade. E aí, as pessoas começaram a dar os feedback, eram umas viagens, mano. Ah, isso aqui foi tão gostoso, eu senti que eu estava machucando. Gente, vamos parar com isso, vamos ser práticos, sabe? Infelizmente, a gente está no momento que tem que ser prático com as coisas. A filosofia do palhaço, ela só vai acontecer quando primeiro a gente vê a arte. Então, a gente precisa inverter o que foi criado invertido. Olha que jogo de palavras, né? Eu sei que às vezes isso é muito real, é muito anti-ilusório, mas assim, é o que eu penso como formador. Porque o meu desejo é que os grupos se potencializem. O meu desejo é que as pessoas tenham vivência de palhaços. Seja voluntário, seja profissional, isso não interessa. É que as pessoas possam acessar essa arte de fato. Esse é o meu desejo, sempre foi a minha luta, né? Lá, esse grupo nem leu as novas diretrizes curriculares de ensino superior em saúde. Isso é fundamental, né? Ter esses contatos. Estou há quase ano ensino completo. Cláudio, é pro resto da vida, cara. Não existe palhaço pronto, né? A Simone, desde criança, meu pai levava de palhacinha, olha que legal, nas festas, circo, voluntário, etc. 25 anos, fantástico. Palhaço proprietário desde 2017, estou sempre me aprendendo. Legal. Quantidade não é qualidade. Já vimos grupos iniciar com 30, 50, depois ficam 16, mas isso é muito normal. Alexandre, das suas ideologias, quantas horas, eu comentei, né, o processo vai dar aí de umas 30 horas, porque é 12 horas, mas aí tem os outros, umas 30. Cláudio Neto, você dá treinamentos individuais? Cara, eu não sei individuais o que é que significa nesse sentido, né? O troféu que você ganhou era sobre o quê? Ou não ganhou? O troféu era uma competição de melhor fantasia do Carnaval de 89, da Escolinha Doce Mel. Eu ganhei, cara. Eu ganhei esse troféu, cara. Eu não sei onde que ele está, mas eu ganhei. Cláudio, eu não sei como você diz na perspectiva do treinamento individual. O que a gente faz é assim, dar os treinamentos para os grupos e tal, e nesse processo dá para fazer treinamentos individuais, né? Eu acho que Xande, se puder abrir o áudio aqui. No caso, por exemplo, um treinamento para o líder poder treinar seus voluntários. Você consegue fazer isso? Cara, é o seguinte, verdadeiramente, eu tenho já uma metodologia muito própria, criada a partir das minhas vivências, das minhas práticas, mas essa é uma coisa muito complexa. Então, eu não consigo ainda tornar um método. Esse é um estudo meu que eu tenho feito, eu já tenho escrito essas coisas, mas não como tornar um método. Até porque isso demanda muito tempo.
Por exemplo, o Augusto Boal, quando ele cria o método dele, que é o teatro do oprimido, as pessoas que reproduzem o teatro do oprimido, por exemplo, são pessoas que estudam 1, 2 anos com ele. Assim, por exemplo, as pessoas que trabalham com o método Lecoq. É um cara que ficou 2 anos estudando com o Lecoq, e aí depois ele consegue reproduzir o método do Lecoq. Então, assim, eu não consigo ainda fazer isso, porque isso demandaria muito tempo, entendeu? É. Mas o que a gente faz é, de alguma maneira, talvez ajudar essas pessoas que querem trabalhar com formação, né? É o que eu tenho feito aqui. Isso que eu tenho feito é um geralzão. Mas, de repente, se vocês tiverem interesse, a gente pode conversar, sim, para pensar um treinamento, um curso, ou um encontro para falar só na perspectiva de formação, de pontos que devem ser abordados. Sacou? Tá, legal. Porque é complicado, né? A gente vai estar aqui vivendo com o nosso grupo para sempre. E precisaria ser uma metodologia contínua com eles, então seria legal ter uma formação que a gente pudesse, pelo menos, saber por onde caminhar com eles. Legal. Para os grupos, assim, que tem, por exemplo, essas pessoas, assim, pessoas que já têm uma base, eu acho que é possível, assim, já começar nesse processo, né? Igual vocês falaram, a gente tem 7, 8 anos ali com o nosso grupo. Talvez o princípio da arte da palhaçaria e tal, talvez já possa ser produzido, entendeu? Né? Enquanto grupo, assim, vocês às vezes têm pessoas capacitadas no grupo para começar a tentar dar essa formação. Eu não vejo problema nisso, eu acho que isso é até muito saudável. Só que isso tem que ser sempre baseado na perspectiva de reflexão, né? De olhar o produto final, assim, no sentido, será que está reverberando para a prática, né? Será que a gente não está criando palhaços que acham que é uma coisa e quando vai para o hospital fazem outra? Então, isso é tudo muito importante, né? Xande, legal, do Cria das Pontes. Xande, tá me ouvindo aí? Tô, acho que deu, né? Não, eu queria só fazer um complemento com relação a essa questão que o Cláudio ele levantou, porque assim, quando o Nariz Solidário começou, a gente não sabia nada, né? Também, e eu sempre fui um cara muito crítico, assim, de, eu não vou dar curso de palhaço porque eu não sou palhaço, eu sou voluntário, eu tô aprendendo e tal. Então, agora, com 6 anos, né, um pouquinho antes ali, de 4 para 5 anos, que a gente começou a ter pessoas no grupo que começaram a se desenvolver para poder dar esses treinamentos. Mas antes disso, a gente sempre trouxe pessoas de fora, né? Então, mas eu não tenho grana e tal, mas sempre tentando fazer uma conexão, um financiamento coletivo com todo mundo dentro, todo mundo assume a grana, tem gente que cobra o valor justo, né? Às vezes você quer um cara lá de um grupo super conhecido que cobra 20 mil reais para vir 1, 2 dias, às vezes você tem um cara ali que cobra o valor justo, 1.000, 2.000 reais, até menos, para vir ter uma experiência com você e ensinar coisas para você que você vai conseguir trazer ele mais vezes para ter um desenvolvimento, né? Então assim, trazer pessoas também para o grupo que faça sentido e que está dentro da tua realidade. Não adianta trazer alguém que sempre foi remunerado a vida inteira para fazer isso, que nunca trabalhou com voluntário, para querer treinar um voluntário. Vai chegar e vai dar uma porrada em todo mundo, né? Então, a gente teve uma experiência muito boa. Ela tá até aqui também, a Paula Ramos, que ela estava passando pela cidade vamos fazer um curso aí? E foi super bacana, e assim, a gente aprendeu coisa com ela, e a gente já tinha trazido pessoas, assim, com muita experiência e que não aprendeu, né? Agora, quando a gente entrou a pandemia, eu ia trazer o Xande Woodson, e não deu, então a gente já vai ter que pensar um outro projeto. Mas existem pessoas que podem colaborar com o teu grupo, que podem ajudar, e não é caro, não é tão caro, e agora ainda nessa questão de pandemia, a gente tem acesso também a essas pessoas, então começar com essas pequenas parcerias que pode auxiliar também nessa criação, né? Se você não domina a técnica de treinamento, que é diferente de você fazer palhaço e você treinar, são coisas diferentes, né? Porque tem a ver com didática, né? Didática significa arte de ensinar, né? Então não é tão simples assim. Não é que é possível, e eu, assim, para quem tem interesse, eu até estimulo, busque isso, né? Vá buscar isso, entender, né? Pedagogia, ler sobre didática, né? Olhar um treinamento na perspectiva de quem está dando treinamento. Olha, como que aquele formador ele cria uma lógica de treinamento, né? Como ele passa as informações. Será que de fato ele passa uma visão romanceada ou uma visão prática, né? Então, isso tudo é fundamental, né? É esse olhar que eu acho que é fundamental, olhar de perspectiva. A gente tem que parar de olhar sempre o indivíduo, né? A romantização das coisas, né? É um processo, né?
Eu sei que é muito triste, às vezes, para falar para palhaço, e a gente que é artista, tem um lado humano muito aflorado, de dizer que as coisas não são tão bonitas assim. Mas, é assim, meu papel. É meu papel justamente porque eu quero resultados e palhaços que tenham experiências sempre cada vez mais fabulosas. Assim, então, acho que é isso, Du. Muito obrigado, gente, a todos. A gente está à disposição para o que vocês precisarem nas nossas redes sociais, no WhatsApp. O que a gente puder depois colaborar, a gente vai estar à disposição, né? Isso é muito legal. Obrigado, gente. Muito bom, gente, muito bom. Eu vou parar a gravação, a gente vai fazer um sorteio aqui rápido, aí a gente vai almoçar, e a gente volta aí às 1:45.